O livro que vamos falar neste vídeo, ele foi proibido de ser publicado durante muitos anos, pois muitos consideravam ele um livro extremamente polêmico. Até mesmo o autor não teve a oportunidade de poder ver o seu trabalho, um dos trabalhos que pelo menos fez mais sucesso, ser publicado durante a sua vida, pois o livro só conseguiu realmente ser publicado muitos anos após o autor ter falecido. Quer saber mais sobre este livro? Fica até o final deste vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o livro O Mais Esperto que o Diabo. É um livro que, sem dúvidas, é aquele tipo de livro que você vai ler, e depois que você vai ler, eu garanto para você que você não vai conseguir pensar da mesma maneira. Ele parece que abre os seus olhos para coisas que você nunca tinha parado para pensar, e você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a mudar o seu mindset após a leitura deste livro. Então, eu recomendo muito que todos vocês cliquem no link aqui abaixo. Eu vou estar disponibilizando para vocês o link direto da Amazon, para vocês adquirirem esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Tenho certeza que vai ser um dos lugares no qual vocês vão encontrar os melhores preços para poder estar comprando esse livro, tá? Eu acredito que ele não está tão caro, deve estar na casa de 30, 20 reais, então é um livro extremamente acessível. E livro é aquela coisa, né? É um pequeno investimento que tem um valor muito maior do que o preço que você está pagando nele. O valor vale muito mais do que o preço, então para mim eu considero como sempre um dos melhores investimentos que você pode fazer, né? Porque é investimento em conhecimento. E investimento em conhecimento é aquela história até clichê já. É o melhor investimento que você pode fazer, porque é algo que você vai levar para sempre e ninguém pode tirar de você, né? Bom, antes da gente falar sobre o livro em específico, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o autor, falar um pouquinho sobre o Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele nasceu numa pequena cabaninha distante das grandes cidades, e a sua família era muito humilde, a sua família tinha muito pouco. Então, desde que ele era pequenininho, ele já teve que começar a trabalhar ali com seus 8, 9 anos de idade para poder ajudar a sua mãe com as despesas da casa. E ele arrumou um emprego como entregador de jornal, e ele foi se envolvendo nessa área de jornal, entrevista, até que ele acabou se tornando jornalista. Enquanto ele estava seguindo nessa carreira de jornalista, um dia apareceu uma oportunidade muito boa, e a oportunidade que foi a chave de ouro que mudou toda a trajetória dele. Chegaram nele e falaram assim: Napoleon Hill, você vai ter que entrevistar o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie, para aqueles que não conhecem, nessa época aí, no comecinho do século 20, ali em 1910, 1908, era conhecido como o Rei do Aço. E também uma pessoa que até a fortuna dele, naquela época, é muito superior à fortuna de várias outras pessoas que a gente tem atualmente. Ele tinha uma fortuna estimada de 310 bilhões de dólares. Então, uma fortuna assim realmente muito grande, ainda mais considerando o preço que o dólar tinha naquela época, que o dólar valia muito mais. Então realmente ele era uma pessoa assim surreal como empreendedor. Muitas pessoas o respeitavam, inclusive a sua empresa, a US Steel, se tornou uma das empresas mais valiosas de todos os tempos durante este período que ele era ali o presidente da empresa. Ele estava comandando ela diretamente. Inclusive, comenta aqui abaixo se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo do Histórias de Sucesso sobre o Napoleon Hill e também sobre o Andrew Carnegie, se vocês têm interesse, porque eu particularmente sei um pouquinho sobre a história dos dois, e eu já adianto para vocês que são histórias bem interessantes, são histórias que a gente pode tirar ótimos insights, que a gente pode tirar ótimos ensinamentos de coisas que eles passaram, que a gente pode aprender e evitar que a gente passe também durante a nossa própria trajetória, tá? Então comenta aqui abaixo se vocês gostariam de um vídeo sobre essas duas pessoas. Então, o senhor Napoleon Hill foi lá entrevistar o Andrew Carnegie, o Rei do Aço. Tinha um status assim muito grande, então ele estava se sentindo um pouco pressionado, um pouco nervoso, mas assim que ele começou a conversar com o Andrew Carnegie rapidamente simpatizou com ele, e ele viu que realmente era uma pessoa que era um pouquinho diferenciada, sabe? Aquela pessoa que fugia um pouquinho da média, era uma pessoa que ele particularmente já sentiu uma simpatia muito rápido. Então ele foi lá e fez uma proposta para o senhor Napoleon Hill. Ele disse assim: Senhor Hill, você estaria disposto a despender de uma boa parte da sua vida se dedicando ao estudo do sucesso das pessoas mais bem-sucedidas que temos na atualidade? Será um trabalho extremamente puxado, que muito provavelmente não irá trazer o devido reconhecimento merecido, não pelo menos nesta época que você vive, mas será um trabalho que irá gerar muitos frutos para as próximas gerações. Se você aceitar, eu irei, através das minhas
conexões, conseguir que você tenha acesso aos maiores empresários, às maiores mentes da atualidade. Você tem 1 minuto para tomar sua decisão. E foi assim, papo 1. Deixou ali, soltou a bomba no colo do senhor Napoleon Hill e ele ficou pensando, será que eu aceito? Será que eu aceito? Ele tomou a decisão dele e ele aceitou. E assim que ele aceitou, ele começou o estudo das pessoas mais bem-sucedidas. Ele começou a conviver, ele começou a entrevistar, ele conviveu alguns dias, algumas semanas na casa das pessoas mais bem-sucedidas que tinha naquela época. A gente pode citar o Henrique Gillette, fundador da Gillette, a gente pode citar o Henry Ford, alguns presidentes dos Estados Unidos. São só algumas pessoas que ele teve acesso, que ele conversou, que ele entrevistou. E realmente o Napoleon Hill, ele é um dos pioneiros do estudo, que hoje em dia a gente fala que esse estudo dedicado para o mindset, né, desenvolvimento pessoal. Ele sem dúvidas foi um dos pioneiros, porque ele começou a estudar isso em 1920, 1930, ele já estava estudando sobre isso, estudando que tem que ter alguma coisa que tem o diferencial aqui para essa pessoa ter sucesso e aquela outra pessoa não ter. Ele estava procurando essa equação, ele estava procurando esse diferencial para poder passar isso para as outras pessoas e as outras pessoas conseguissem replicar e aplicar na sua vida, e assim as pessoas teriam tanto sucesso quanto aquelas outras pessoas. Então, durante a sua trajetória de mais de 25 anos de estudo, estudando as pessoas mais bem-sucedidas, ele falou com pelo menos 500 empresários muito bem-sucedidos e milhares de pessoas também que tiveram fracasso, pessoas que não foram tão bem-sucedidas assim, para ele poder entender como é que essas pessoas que tiveram fracasso pensam, como é que essas pessoas bem-sucedidas pensam, o que é que tem de diferente entre essas pessoas e dessas pessoas. E através dos seus estudos, ele escreveu diversos e diversos livros. E a gente chega no livro O Mais Esperto que o Diabo, que chegou um momento que ele estava ali estudando as pessoas e tudo isso, só que ele começou a se perguntar, ele começou a se achar um charlatão. Por quê? Porque ele estava ali todo santo dia, estudando, dando palestra, falando sobre o sucesso, falando sobre pessoas bem-sucedidas, mas ele mesmo não estava tendo sucesso em nada que ele fazia. Tudo que ele fazia acabava dando errado. Ele começava um novo projeto, aquele projeto vinha e fracassava. Então ele estava nessa dúvida, pensando assim, pô, eu não deveria ser a pessoa que começa a falar sobre sucesso, porque simplesmente eu não estou tendo sucesso. Como é que eu vou começar a falar sobre sucesso para as outras pessoas, incentivar as outras pessoas a terem sucesso, se eu mesmo não estou tendo sucesso? Então ele começou a se perguntar isso. Até que um dia ele estava lá sentado no seu hotel e chegou uma voz, falou na cabeça dele assim, bem específico para ele, falou assim: senhor Napoleon Hill, vá até o seu genro, peça $50 emprestados, pegue o carro também dele emprestado, viaje até Detroit. Lá em Detroit você vai se hospedar no hotel mais caro da cidade, pedir a melhor comida possível, porque lá você vai ter uma iluminação que mudará a sua vida. Só faça isso. E foi uma voz bem específica mesmo, né? Eu mesmo, se eu ouço um negócio desses, eu nunca que vou escutar, eu nunca que vou fazer o que essa voz está me pedindo. Porque simplesmente eu vou achar que é uma tentativa de sequestro, uma tentativa de assassinato. Mas o Napoleon Hill foi lá, teve a coragem, ouviu o que essa voz falou para ele e ele seguiu ela até o final. Bom, aí chegando lá nesse hotel, depois que ele pediu a comida mais cara do hotel, aparece uma pessoa inesperada para ele e assim inicia uma entrevista dele com essa pessoa. Eu não posso falar mais para vocês, senão eu vou estragar a experiência de vocês com este livro, tá? Só posso falar até aqui, se eu falar mais eu vou acabar dando algum spoiler que pode comprometer a sua experiência, mas eu vou compartilhar aqui com vocês os principais insights que eu tirei deste livro, tá? Primeiro insight: não caia no ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é um conceito que ele apresenta no livro, que é basicamente quando você começa a fazer as coisas tudo no modo automático, você para de pensar para você executar, você simplesmente vai fazendo tudo de forma automática e você não utiliza a ferramenta mais preciosa que você tem, que é o seu cérebro. Então, o ritmo hipnótico é exatamente isso, você tomar cuidado para tudo que você fazer, você estar consciente do que você está fazendo, porque assim você consegue fazer aquilo da melhor maneira possível. Você não vai fazer de forma automática, você vai fazer estando consciente do que você está fazendo. Esse é o primeiro insight que eu tirei do livro. Segundo insight:
controlar os seus medos. No livro ele também passa muito essa questão aquela figura que ele vai entrevistar, fala muito sobre isso, de que as principais ferramentas que ele utiliza para poder controlar as pessoas é o medo. Então quando a gente tem medo, a gente acaba ficando vulnerável. Quando você consegue controlar os seus medos, seja, por exemplo, um exemplo besta que a gente pode pensar, quando você tem medo da pobreza, você simplesmente também tem medo da riqueza. Por quê? Porque você acaba pensando assim, pô, se eu fizer isso daqui eu vou ser pobre, eu tenho medo de ser pobre, mas se eu não fizer isso daqui também eu não vou ser rico. Então você sempre vai buscar o meio termo. Então quando você tem o controle sobre esses seus medos, você consegue tomar o controle das situações, você consegue tomar decisões mais assertivas e você vai ficando cada vez menos no ritmo hipnótico. Esse é o segundo insight que eu tirei do livro. Terceiro insight, não seja alienado. Alienado é basicamente aquela pessoa que aceita apenas uma opinião, aquela pessoa que faz sempre as coisas de forma automática, aquela pessoa que ela não estuda, aquela pessoa que ela quer sempre tudo mais fácil possível. O alienado é basicamente essa pessoa, a pessoa que quer tudo mastigado, a pessoa que não quer se esforçar para ter as coisas, ela quer que tudo caia de bandeja para ela. E todos nós sabemos que essa pessoa pode passar a vida inteira dela, possivelmente ela não vai conquistar grandes coisas, ela vai ficar no máximo na média, vai ficar no que a gente chama de mediocridade, ela não vai conseguir alcançar grandes coisas. Então também tem que tomar muito cuidado com isso e não ser uma pessoa alienada. Esse é o terceiro insight que eu tirei do livro. Bom, basicamente este foi o vídeo. Lembrando vocês novamente, eu vou estar deixando o link aqui abaixo para vocês adquirirem o livro, caso vocês ficaram interessados, se você quer entender mais dessa história, se você quer ver quem foi essa pessoa misteriosa que o Napoleão Hill entrevistou. Vou estar deixando aqui abaixo o link para você ir direto para o site da Amazon. Lá eu acredito que é onde você vai encontrar os preços mais interessantes e também você me dá uma força que você vai estar comprando através do meu link de afiliado, tá? Então vai ser basicamente o mesmo preço que você vai estar pagando se você compra pelo meu link ou no site direto da Amazon, mas comprando no meu link você me dá uma força e me incentiva mais, tá? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, compartilha esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível, tá? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever também, porque você vai estar apoiando esse projeto aqui, e quanto mais rápido a gente crescer, mais eu consigo me dedicar, mais eu consigo melhorar cada dia mais o conteúdo que eu passo aqui, seja a edição, seja o conteúdo da qualidade da imagem, tudo isso daí depende muito do apoio de vocês, ok? Basicamente foi isso, até o próximo vídeo.